Olá, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Aqui quem vos fala é o Davi. Meus nobres e queridos irmãos, a matéria que o nosso irmão Elias Passos Tenório, esse irmão de fé e batalha que está aí há muito tempo, não deixa sombra de dúvida para qualquer tipo de engano, para que a pessoa se iluda e ache que quando se vende alguma coisa do nosso país é para nosso bem. Na verdade, se você tem acompanhado nossos últimos vídeos, você deve ter chegado à compreensão que a elite tem medo de você estar tendo a verdadeira informação, de pessoas questionando esse sistema que está aí, um sistema que é baseado em criar dinheiro a partir do nada. Na verdade, esses homens não são ricos, eles são espertos, muito espertos. Sendo essa a verdade, com o aumento do acesso à informação, eles sabem que pode demorar, mas aos poucos mais e mais pessoas vão percebendo a verdade. Inclusive já tem países se levantando contra isso e nós já falamos isso aqui. Se você tem acompanhado nossos vídeos, você viu. Se não, dê uma olhada nos vídeos passados e você vai ver, são vídeos recentes. Agora vem mais uma prova que de fato eles querem se apoderar das riquezas reais, para que aí sim o império financeiro deles esteja atrelado a algo real, algo que realmente tem valor, não a dinheiro fabricado em computador. Veja essa matéria e preste muita atenção comigo. Projeto de lei propõe privatização da orla e praias do litoral brasileiro, restringindo acesso da população. Uma matéria de 4 de abril de 2022. A praia é um dos programas de lazer mais democráticos que existe. Nas cidades litorâneas brasileiras, qualquer um pode chegar na orla simplesmente para fazer uma caminhada ou para tomar sol e um banho de mar. Mas um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados, em Brasília, a PL 4444/2021, que tem como foco a gestão do patrimônio imobiliário federal, prevê a privatização de áreas de orla e praias marítimas, entuarinas, lacustres e fluviais. Segundo a proposta do deputado federal Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, algumas áreas estão definidas como Zona Especial de Uso Turístico, ZETUR, para fins de exploração turística. O texto propõe a delimitação de no máximo 10% da faixa de área natural de cada município, que poderá perceber restrição de acesso às pessoas não autorizadas, limitando seu uso a empreendimentos turísticos como os hotéis, parques privados, clubes, marinas ou outros que sejam autorizados pelo Ministério do Turismo. Então você deve ter entendido aqui o que está querendo dizer esse projeto de lei. Literalmente, eles querem pegar uma coisa que Deus fez para todos, para os animais, para as pessoas, os seres humanos. Eles querem pegar isso e passar para a mão desses homens que criam dinheiro a partir do nada. Eles têm pressa em conseguir comprar o máximo possível de riquezas reais para que aí sim o poder deles se torne soberanos. É isso que eles querem. Faz tempo que eles vêm preparando um governo único e mundial e esse governo tem que ter real poder. Não faças, não mentiras. Então você imagine, meus irmãos, o mar, o nosso litoral sendo vendido. Pessoas dizendo isso aqui é meu, você não põe o pé. Pode parecer um absurdo em primeiro momento, você que sempre foi acostumado e sabe que a praia é pública. Mas se você prestou atenção em alguns aspectos dessa pandemia, você viu nós sofrendo restrições em caminhar na praia. Mesmo sem fazer aglomeração, mesmo estando em áreas afastadas, policiais, guardas municipais tiraram as pessoas. Um direito que é nosso, que o Estado não tem nada a ver com isso, mas eles tiraram. E como nossa geração não está acostumada com isso, a gente fica chocado. Mas, se você voltar um pouquinho no tempo, hoje você paga pedágio. Em diversos estados, né? Se você pegar uma rodovia, sair de um estado para outro, você sempre vai parar em algum pedágio e terá que pagar para passar por aquele trecho. Esses dias eu estava vendo uma matéria mesmo, onde um ciclista foi barrado de rodar ali, porque a empresa que é dona daquele pedaço da estrada, que foi feita com dinheiro público, né? Mas que eles compraram a concessão, direito, por anos daquilo ali, não quer que ciclista ande naquela área. E eu fiquei pensando, meu Deus, como os nossos avós, né, reagiriam vendo isso, as pessoas sendo barradas de andar em uma estrada que elas mesmas fizeram. Você já pensou nisso, meus irmãos? Mas as pessoas atuais não se chocam com isso, ao contrário. Principalmente quem está tirando carteira agora, começou a dirigir agora, já começa com o sistema do jeito que está e acha normal. E por isso mesmo eles vão avançando mais e mais. Esse plano maligno da elite, ele é um plano a longo prazo. Não é uma coisa que eles fazem, não, quero isso pronto amanhã, não. Quem tem pressa, meu amigo, come cru. O sistema vai dando passo e mais passo para que isso seja feito. Eu vou continuar aqui com a matéria, que ela é bem interessante, e ela segue dizendo o seguinte: especialistas em conservação temem que, se aprovado o PL que tramita em regime de urgência e aguarda análise do plenário da Câmara,
possa trazer não apenas prejuízos ambientais, mas também econômicos para comunidades pesqueiras que vivem nessas áreas. Aprovar esse projeto de lei é um retrocesso enorme em relação a todas as questões de gerenciamento costeiro que já temos e a todas as discussões de mudança do clima. O ponto essencial dessa matéria é esse aqui, porque depois eles já entram nessa história do meio ambiente, envolvendo aquela outra conversa que hoje não se pode nem mais contrariar, né? Vocês sabem mais ou menos do que eu estou falando, a ONU defende muito isso, olha, cuidado, isso que está acontecendo na natureza é por conta disso, né? Eu prefiro não citar aqui, até porque já entrou como regra áurea aqui da plataforma, que você não pode fazer qualquer conteúdo negando essa chamada consenso científico, né? Que não é nada mais do que o cientista chapa branca. Os caras que trabalham para grandes laboratórios, grandes empresas, eles se sentam ali, dizem é isso e acabou. E mesmo você que também tenha o mesmo grau de estudo deles ou até mais, você não pode contra-argumentar, porque você não tem grana para financiar os testes que essas empresas pagam. Agora é engraçado, eu mesmo financei o teste que eu quero que seja aprovado. Já pensou como é? Mas sempre foi assim. Não é à toa que a gente tem um belo exemplo como a indústria do cigarro. Eles chegaram um tempo, né, quando a ignorância das pessoas era maior, de mostrar crianças usando o produto. Hollywood fazia questão de mostrar isso. Foi graças aos profissionais autônomos, pessoas do tipo do Dr. Lai Ribeiro, que foram pra cima, começaram a mostrar, pagaram muito caro, foram perseguidos por isso, mas conseguiram dar uma freada, né? Mas mesmo assim continua legalizado até hoje, sendo que faz muito mais mal do que a cannabis, por exemplo, né? Faz muito mais mal o cigarro. Mas enfim, meus irmãos, essa não é a discussão e também a gente não quer que libere nada, viu, família? Porque às vezes, quando você fala isso aqui, o cara já diz, então o cara é pró a cannabis. E deixar bem claro que a gente não tá sendo pró liberação de maconha, de a cannabis, não, família. A gente não tá falando nesse aspecto. O que a gente tá dizendo é que existe coisa pior que é legalizada. Então ou proíbe tudo ou libera, né? O correto seria isso, trazer isso pro debate, ver realmente o que causa nas pessoas. Eu sinceramente acho que ninguém precisa disso. A grande verdade é essa. Você acha que precisa disso, na verdade às vezes está faltando um pouco mais de Deus, um pouco mais de fé, né? E ele é suficiente para preencher todas as suas necessidades, meus irmãos, não tenha dúvida disso. Agora, voltando ao assunto, meus irmãos, a situação do brasileiro ela nunca foi tão difícil como agora. Porque de um lado você tem um cara que é pró-aborto, viu que isso pegou mal e está voltando atrás, que é o Lula, um picareta, quebrou a nossa nação, mas que acusa o outro lado de ser entreguista. Porque de fato o outro lado é entreguista, tá entregando tudo. Mas aí dá um nó na cabeça do povo, olha, mas se essa é a argumentação de quem não presta, né, de um bandido condenado, então se eu repetir isso ou defender essa ideia, eu entendo que a pessoa pense isso. No fundo ela não tá sendo burra não, no fundo ela tem um pouco de razão. Porque de fato, essa é a argumentação da esquerda. Eles inclusive estão fazendo propaganda aqui na plataforma, mostrando isso, olha, eles estão entregando tudo porque de fato é uma verdade. Eu lembro na série Sobrenatural, eles fazem uma pergunta, se o diabo pode falar a verdade. E a resposta é, se isso vai ferrar a sua cabeça, pode. E eu penso que é mais ou menos isso mesmo, meus irmãos, porque esses caras, quanto mais você vai vendo o discurso deles, você vai entendendo como eles sabem a realidade do país. Agora, é aquela questão, eles distorcem isso. Esses dias eu mesmo estava vendo os discursos de Lula, né, na primeira vez que ele se elegeu, e ele tinha um discurso totalmente antibanco, né? O governo dele foi um dos que fez os bancos ter mais lucro. E o cara falava que o problema do Brasil era justamente esse cassino que os bancos faziam do Brasil. Cobrando juros abusivos, o governo se endividando com eles. E o cara quando entra faz o oposto do que falava. A gente viu isso acontecer também com esse governo. Passou a vida inteira usando palavras como fuzilamento para quem fala em privatização. Era esse o Bolsonaro antigo. Mas quando o cara realmente cresce, que as pessoas percebem que ele estava falando a verdade, começa a crescer e ele entra realmente como candidato, ele desiste do dia para a noite. Usa da popularidade para convencer as pessoas que esse é o caminho certo. Mas o resultado desastroso está aí. Então, se a gente comparar o que ambos estão falando, ambos falam de problemas reais do país. É esse o ponto, meus irmãos. Ambos falam pontos reais. Agora, se esses pontos estão sendo distorcidos para favorecer a narrativa de cada um, é aí que mora o perigo. E esse perigo é o que ninguém percebe. Enfim, a gente vai mostrar exemplos mais claros disso. Nesse momento eu vou encerrar o vídeo por aqui, mas eu gostaria que você falasse como você se sente sabendo que até a prainha que você pega, os caras querem também entregar para os donos do mundo. Comprarem com seu dinheiro falso, seu dinheiro que não está atrelado a nada, e dessa forma ir se apoderando das riquezas reais
dos países. Você imagina, os caras são donos da praia, você vai pagar a eles para poder tomar um banho. E eles é que vão dizer quanto é. Já pensou nisso, meu irmão? Deixa aí nos comentários, a gente volta amanhã se assim o Criador permitir. Um abraço e seguimos juntos.